vai estudar como analisar o sistema de várias cargas, né? Ou seja, de mais de duas cargas atuando entre si. Só que antes disso eu gostaria de esclarecer uma informação que eu dei e eu acho que foi equivocada. Quando eu falei que quando você aumenta a distância, duplica a distância, você quadruplica a força. Eu achei que em algum momento eu falei isso, e não é verdade. A força diminui 4 vezes. Quando eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes. Foi isso que eu falei lá no final, né? Então, absorva essa informação aí, tá certo? Então, todas as vezes que eu aumento a distância entre duas cargas, o que acontece? Diminui a força, porque são inversamente proporcionais, tá certo? Então, quando eu levo 2 ao quadrado, dá 4, ou seja, dupliquei a distância. O que acontece com a força? Ela diminui 4 vezes, tá certo? Agora vamos estudar sistema de várias cargas, né? Já vimos aqui o que acontece entre duas cargas, mas quando nós temos um sistema de várias cargas, o que acontece? De várias cargas, né? Então o que acontece? Supondo que eu tenha aqui uma cargona, que eu vou chamar de Q mais Qzão 1, certo? Aqui eu tenho outra cargona, que eu vou chamar de Qzão 2, e aqui eu tenho uma carguinha qualquer, né? Deixa eu colocar aqui uma carga qualquer, uma carga Qzinho, que eu vou chamar de carga de prova, tá certo? Isso é uma carga negativa. Então essa cargazinha aqui eu vou chamar de carga de prova, que é a carga que vai testar a força dessas outras duas cargas maiores sobre ela, tá bom? Bom, como é que eu determino, como é que eu testo essa força? Pessoal, para a gente saber resolver esse tipo de questão aqui, a gente precisa saber um pouquinho sobre vetores, né? Grandezas vetoriais. Eu vou explicar mais ou menos aqui como é que nós resolvemos esse tipo de questão aqui, tá bom? E depois eu vou dar uma aula sobre vetores para ver se vocês compreendem mais ou menos como é que se utiliza a matemática em grandezas, fazendo cálculos com grandezas vetoriais, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar a relação entre essas três cargas aqui. Depois nós vemos um pouquinho sobre a questão dos vetores. Bom, eu vou analisar como eu analisaria se estivesse trabalhando com duas cargas. Eu vou fazer uma de cada vez. Então eu vou analisar essa carga aqui que atua com essa carga de prova aqui. Como é uma relação de atração, então essa carga atrai essa outra carga, tá certo? Existe uma distância D aqui, que eu vou chamar de D1, né? E existe uma força entre as duas aqui que eu vou chamar de F1. Essa força F1, você já sabe que é um vetor, se representa assim, ó. Representação vetorial é a grandeza com a setazinha em cima, tá certo? Então a análise que eu faço dessa carga em relação a essa carga é essa aqui, um D1 para representar a distância entre a carga 1 e a carga Qzinho, né? E um F1 para representar a força que atua entre o Qzão 1 e o Qzinho, ok? Depois eu vou fazer uma análise da segunda relação entre essa carga Q2 e essa carga Qzinho, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Q1 e Qzinho. Vou estabelecer uma distância entre as duas cargas, tá certo? Essa distância eu vou chamar de D2. E vou estabelecer uma força entre as duas, que eu vou chamar de F2. Como é um vetor, eu coloco uma setazinha aqui em cima, certo? Então é assim que eu faço a analogia. Só que vai existir uma força resultante entre a força que essa exerce nessa e a força que essa exerce nessa, né? Vai ser o meu termo, porque essa carga atrai essa, vocês concordam comigo? Mas essa também atrai, então essa carga aqui atrai para cá, né? E essa carga atrai para cá. Como as duas têm uma força aí que eu não sei qual é, né? Então vai ter uma resultante de força entre as duas que nem vai ser em cima dessa, nem vai ser em cima dessa, vai ser alguma coisa aí em meu termo, entre as duas. Então a força resultante aqui vai ser isso aqui, ó. A gente chama de vetor resultante ou força resultante. Vai ser uma região do espaço onde essas forças vão equilibrar-se aí, existir em equilíbrio, mais ou menos nesse ponto aqui.
eu vou chamar isso aqui de FR, certo? É a força resultante que atua no sistema de forças aí, ok? Não esqueçam disso daí, para a gente não ter problema depois. Então, como é que ficaria a equação? A equação ficaria: a força resultante seria a soma, né? O vetor força resultante seria a soma da força 1, que atua aqui, né? Mais o vetor da força 2, que atua aqui. Então, eu vou colocar aqui um vetor, né? Que a força é um vetor. Então, é a expressão que vai representar essa relação entre essas duas cargas e essa expressão aqui, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, é preciso a gente relembrar aí no passado, né? Então, fazer aqui uma revisão. Revisão de quê? Revisão de vetor, né? Vetor é um tipo de ação extremamente importante que nós estudamos lá no primeiro ano e que eu lamentavelmente acho que vocês não lembram mais, né? Mas basicamente é uma coisa que não dá, assim, estudando assim de maneira bem superficial, dá pra gente quebrar o galho de vários problemas só fazendo esse estudo aqui de revisão, tá certo? Então, como é que você faz para determinar o vetor? Depende da relação entre as grandezas, né? Entre as forças, desculpe. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, numa situação 1 aqui, né? Um vetor que está atuando da esquerda para a direita, tá certo? E eu tenho um outro vetor que atua da direita para a esquerda, e esses vetores eles têm a mesma direção, porém já dá para notar que tem sentidos contrários, né? Então esse vetor tem um sentido da esquerda para a direita, e esse aqui tem um sentido da direita para a esquerda, é isso? Sentido da direita para a esquerda. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Como são vetores que têm sentidos contrários, né? Você vai subtrair os vetores. Então, a força resultante, ou vetor resultante, melhor dizendo, né? Vai ser, se eu chamar isso aqui de V1 e se eu chamar isso aqui de V2, então o vetor resultante vai ser o V1 menos o V2, tá certo? Subtração de vetores. Numa situação 2, agora, eu vou ter agora esse vetor 1 atuando para a direita e um outro vetor, que eu vou chamar de vetor 2, também atuando para a direita. Os dois têm o mesmo sentido, porém, os dois têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, como é que vai ficar o vetor resultante aí de V1 e V2? Então, o vetor resultante, né, vai ficar o V1 mais o V2. Então, quando tem sentidos iguais e a mesma direção, você soma V1 mais V2, já resolve o problema. Tá certo? Numa situação 3, esses vetores podem ter direções diferentes, mas essa direção preserva entre os dois vetores um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, se o ângulo for um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, uma aponta numa direção, outra aponta numa outra direção, e a resultante em graus entre os dois é 90 graus. Então, para você calcular o vetor resultante, você vai usar quem? Você vai usar Pitt, né? Quem é Pitt? Pitágoras, né? Então, o vetor resultante vai ser quem? Vai ser o VR ao quadrado, mais, se eu chamar isso aqui de V1 e eu chamar isso aqui de V2, vai ser VR ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, né? Nós conhecemos isso aí por equação de Pitágoras, né? Lembra de Pitágoras? Então é isso daí. É o teorema de Pitágoras. E se você tiver uma situação onde esses ângulos aqui não forem retos entre eles, por exemplo, se eu tiver um vetor que atua nessa direção e eu tiver um vetor que atua nessa direção, se eu chamar isso aqui de V1 e se eu chamar aqui de V2, sendo que o ângulo entre os dois, entre V1 e V2 é diferente de 90 graus, tá certo? E também é diferente de 0 graus, e também é diferente de 180 graus, então o vetor resultante
vai ser assim, ó. Vai ser o V1 mais... Vai ser o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado, né? Mais duas vezes o F1, o V1, que eu tô trabalhando com vetor, né? V1, né? Vezes o V2, vezes o cosseno do ângulo θ, né? Que é esse ângulo aqui, entre os dois vetores. Tá certo? Você vai chamar isso aqui de lei dos cossenos. Então, isso aqui, enquanto esse aqui é o teorema de Pitágoras, né? Esse outro aqui que trabalha com ângulo diferente de 90, 0 e 180 graus, é lei dos cossenos. Então, cuidado quando você for trabalhar com vetores, né? Se tiver de usar a lei de cosseno, como é o caso desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo menor do que 90 graus, diferente de 0, diferente de 180. Então você vai usar para essa situação aqui o que? A lei dos cossenos. Tá certo? Então não esqueça disso daí. Se vocês fizerem assim, não vai ter errada nenhuma. Até estava sem ver aqui, que estava escrevendo aqui, ó, mas é isso aí, ó. Teorema de Pitágoras, quando os ângulos forem, ó, de 180 graus, de 90 graus, desculpe. Se tiver dois vetores aí com ângulo de 90 graus, você vai usar o teorema de Pitágoras, né, que é VR ao quadrado, é quem? Se o vetor resultante ao quadrado é a soma do quadrado dos vetores, tá certo? Se esse ângulo aqui for diferente de 90 graus e de 0 graus, como é o caso, 0 graus é quando você tem ângulos, vetores concorrentes, né, mas que tem a mesma direção, ou 180 graus, que são vetores que têm mesmo sentido, né? Então, quando esses ângulos aí tiverem 180, forem diferentes de 180 de 0 e de 90, você vai usar a lei dos cossenos, que é essa expressão aqui de baixo, tá certo? Ou seja, vetor resultante vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 mais o cosseno do ângulo θ. Tá bom? Então, isso é uma revisão aí bem rapidinha de estudo de vetores, né? Que a gente vai precisar muito para trabalhar com sistemas de várias cargas elétricas para determinar suas forças. Ok?